Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de reconstrução de casamento e de famílias de uma forma duradoura e harmoniosa. Nada desse negócio de ficar falando de que vamos voltar para o inferno. Isso eu nunca defendi, não defendo, e quem fala isso não sabe o que eu falo aqui. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre algo que assombra muita gente, né? Que é a dor da separação, essa dor, esse sofrimento do rompimento. Então, a ideia toda aqui, pessoal, é para que eu traga para vocês aqui algumas dicas básicas, mas que são importantes, apesar de simples, para que você possa romper essa barreira do sofrimento. Eu vou buscar entender junto com vocês e explicar para que vocês possam absorver e aplicar da melhor forma possível, considerando aquilo que a gente vê de comportamento humano. Vamos usar a ciência, vamos usar aí os estudos, né, da neurociência, da questão comportamental, para que a gente possa superar essa situação. Isso daí faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. É claro que eu vou falar aqui para você superar a dor, superar rapidamente, principalmente quando você tem um rompimento, muitas vezes está mais frequente. Mas, Luciano, os meus já faz bastante tempo. Será? Vai funcionar da mesma forma, porque tem alguns pontos chaves que estão ligados às características do sofrimento. Ou seja, o que gera o sofrimento? Por que eu sinto isso? Quais são os gatilhos que me trazem essa dor tremenda? Ok? Então, nós vamos trabalhar nisso aí. E eu quero saber quem são os guardiões que estão comigo aqui. Estou vendo alguém aí, alguma galera que é da turma 11, faca na caveira, porque há menos de uma hora atrás estávamos todos juntos numa aula aí de 2 horas, um pouquinho mais de 2 horas, e foi bom demais. O Alan, grande Alan, T8, voltamos 1 ano e 4 meses. Alan, que maravilha, meu amigo! Você da T8, olha aí, já está há um tempinho. Meus parabéns, vou até anotar aqui. Que maravilha, meu amigo! O Alan, muito bom, muito bom, muito bom. T8, parabéns, vamos fazer sua festa na live um pouquinho mais para frente para juntar com a galera. Que incrível! Ah, tem uma turma aí do T10, Júnior da T11, uma Júnior também da T10, e vamos que vamos, beleza? Peterson T6, seja bem-vindo também. Olha aí, sempre vai cada vez mais pipocando. Alan, faço questão, coloca lá na nossa comunidade a sua história, tá certo? Olha lá, 1 ano e 4 meses, galera. O Alan aí, ó, 1 ano e 4 meses. Guardião não desiste, visualizou e reverteu a situação. Palmas, parabéns para o Guardião. Vamos fazer sua festa, mas, meu, tem que celebrar isso, porque isso já é inspiração para muita gente. Já é inspiração e esperança, né? Para que a gente possa dar os próximos passos e continuar firmes aí nessa situação, nessa jornada de reconstruir o nosso casamento, a nossa família, de atrair aí, de ser um verdadeiro guardião da família e salvar a família. Sim ou não, pessoal? Salvar o seu casamento. Beleza? Muito, muito, muito bem. Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da dor, da separação. Algumas pessoas colocaram aqui, ó, tem mais aqui, ó. Rose também voltou, que maravilha. Nós vamos fazer uma festa no final aí, bem legal, como a gente tem feito ultimamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, então abraço para Maceió, Alagoas, aí o pessoal tá pedindo, muito bem. Ixi, Michele também. Gente, esse começo do ano tá explosivo. Eu tô muito feliz. Para quem é a primeira vez, eu estou chegando no meu canal agora, pessoal, não deve estar entendendo nada. Como assim voltou? Está anotando o nome? O que está acontecendo? Nós temos um pacto aqui dos nossos guardiões da família, que toda vez que a gente volta, né, que alguém volta e anuncia aqui na live, a gente faz a nossa festa na live para celebrar com essas pessoas, porque um dia você também vai celebrar a sua. Beleza? Então já anotei, já temos 3 pessoas hoje aqui. Ontem nós batemos o nosso recorde, foram 9 pessoas que voltaram em uma única live. Anterior, 8, hoje 3. E aí tem gente que não acredita em reconstrução. Eu não sei nem o que dizer para essas pessoas, né? Quando não acreditam. Então, isso aí é balela, tá, não sei o quê. Galera, existe, graças a Deus existe, porque assim funciona a verdadeira reconstrução e o salvamento das famílias, né? Isso é muito, muito importante. Galera, vamos lá. Quem aqui hoje está sentindo ou já percebeu ou qual o tamanho da dor? Ou seja,
desse rompimento? Como que tá? Como que você enfrenta hoje? Coloque para mim hoje como que você enfrenta essa situação, como que você enfrenta esse desafio do rompimento e principalmente o desafio emocional. Qual é a sua estratégia? O que você tem feito? Porque eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês exatamente sobre isso. Beleza? Muito bem. A Elaine, T10, vou dar minha festa na live ainda. Tenho certeza também, Elaine. Vamos para cima. A Nutri Rodrigues aqui está falando que a minha já está diminuindo. Deixa eu ver aqui, ó. Ainda é muito difícil para mim, o Tony falou. Tamo junto, cara. 6 meses, eu não sinto nenhuma dor. Opa, quase que eu cancelei o negócio aqui. Legal. Superando a cada dia, orando. Orando é importante também. Conexão espiritual. Sofrendo demais. Eu estou muito mal. Beleza, mas me fala aí, o que vocês têm feito? Arrumando todos os carnarudos da casa. Carnarus da casa. Perdi aqui, não peguei. Estou me separando, é uma dor incrivelmente profunda. É uma dor que chega a ser física. A dor da separação, da rejeição, da perda da pessoa, uma dor que chega a ser física. Tenho fé, estou me pegando na fé. Não sinto a dor como antes, legal, evolução. E o fato de eu não sentir dor e às vezes nem sentir falta não quer dizer que eu deixei de amar, quer dizer que eu, o quê? Superei. E eu superar não quer dizer desistir, quer dizer que eu superei a dor. Entende? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Academia, terapia, estou fazendo, lendo livros, as lives, construindo metas. Perdi o ânimo. Michele, o ânimo, isso é muito interessante. Vamos lá. O que causa o sofrimento? Eu já falei aqui algumas vezes. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem lembrar. Tá? E vamos reciclar isso aqui. O que causa o sofrimento? Vamos partir do seguinte princípio para a gente entender desde o começo da estrutura emocional, porque vai explicar por que você sente dor, sente alegria, sofrimento, medo, ansiedade, depressão, insegurança, baixa autoestima, tudo que for emocional, ela está ligada às questões que têm um processo neurológico. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que gera a emoção em primeiro momento. Eu quero que você escreva para você. O que controla a minha emoção são os meus pensamentos. Então, vamos lá. Coloque aí, escreva para você. O que controla as emoções são os pensamentos. Ok? Como assim, Luciano? Vamos lá. Vou explicar para vocês entenderem, porque isso vai já te dar um conceito para te ajudar a sair do sofrimento. Eu vou te dar algumas dicas práticas também para não disparar, vocês vão entender. Só que se eu não explicar isso, vocês não vão conseguir aplicar com profundidade e entender o porquê que aquelas ações vão te ajudar. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá. O que controla as minhas emoções são os meus pensamentos. Então, vamos lá. Quando você está ansioso, vamos lá. Qual o seu estado emocional agora, nesse momento? Fala para mim, nesse momento, nesse exato momento. Como é que você está? Alegre, neutro, feliz, ansioso? Como que está o seu estado emocional? Compartilha comigo. Vamos fazer um laboratório junto com vocês aqui para a gente pegar o processo. Tá bom? Como que está o seu estado emocional? Tranquila? Tranquilo? Ansiedade, neutro, ansiosa, triste, sereno, com medo, neutra, gastrite ataca. Eu estou tranquilo, ansiosa, triste, porém tranquilo, agitada, interessada, relaxada, feliz, aprendendo a controlar a mente, ansioso, tranquilo, péssima. Legal. Olha que interessante. Quando eu falei nesse exato momento, você parou e falou assim, ó, como eu estou me sentindo? Esse é o exercício que eu quero que você faça, né? Que eu pedi para vocês. Então, assim, ó, para agora e para. O que eu estou sentindo? Aí, de repente, você vai falar assim, ó, nada.
Neutro. Não estou eufórico, não estou feliz, não estou triste, não estou ansioso. Neutro. A grande maioria colocou neutro, tranquilo, tranquilo. Isso não quer dizer que você não tenha picos de ansiedade durante o dia, ou de medo, ou de depressão, ou de felicidade. Sim ou não, pessoal? E aí vem um processo. Quem aqui, quando entra aqui na live, quando começa a absorver o conteúdo que eu venho falando, compartilhando com vocês, se sente bem, diferente, neutro, se bobear, nem pensa nele ou nela, em alguns momentos da live. Desconecta. Quem sente isso? Vamos lá. Quem sente isso? Percebe? O que aconteceu? Por que você está neutro, tranquilo, beleza? Que se você parar para pensar, você fala, é verdade, estou pensando em nada. Legal. Se você não está pensando em nada, a sua emoção está o quê? Neutra. Olha que louco. Se você não está pensando em nada, você está neutro. Porque não existe emoção sem pensamento. Mesmo que seja um pensamento involuntário. Faz sentido, galera? Olha que louco isso. Então, o que eu quero dizer? Que o sofrimento é um desdobramento de uma mente que está agitada e num ciclo repetitivo daquilo que ela perdeu ou ela entende que no futuro não possa construir. Olha que legal que eu estou falando. O que é o sofrimento? O sofrimento é você trazer para a consciência o pensamento que o mundo ou aquele cenário que você está vivendo não está acontecendo da forma que você imaginava que deveria acontecer. Toda vez que o mundo não é do jeito que você gostaria, você se frustra e sofre, porque você não tem o que você quer. Quando eu não tenho o que eu quero e eu foco no que eu não tenho, eu expando a ausência, deixo de olhar para os outros lugares e isso me gera sofrimento. O sofrimento é a consequência de um estado dos seus pensamentos. Qual que é o problema? Porque quando eu não paro de pensar, muitas pessoas, inclusive, que querem o ex ou a ex de volta, olha, gente, olha que louco que eu vou falar para vocês aqui. Muitos de vocês que querem o ex ou a ex de volta, estão batalhando, etc e tal. Quando tem, de repente, uma oportunidade, a pessoa paralisa e ela não consegue evoluir. Na conversa, ela fala assim, pô, eu queria tanto, mas agora eu tô com medo. E por que tá com medo? Porque a sua mente já viu que você sofreu tanto no passado, lá, eu digo durante a relação e no rompimento, que inclusive, para ela lembrar você que não deve sofrer, que não deve voltar, aliás, que não deve voltar para a relação, ela fica te trazendo o pensamento do que você perdeu e deixa de ter, te gera sofrimento, como a nossa mente. Ela se move em fuga da dor, em busca do prazer. Quando você se aproxima da oportunidade, você criou uma neuroassociação que esse relacionamento é destruição e dor. E é por isso que muitas pessoas dizem, Deus me livre voltar com ex. E ataca, inclusive, quem quer. Porque, no fundo, a pessoa muitas vezes quer, mas, na verdade, ela está se defendendo do sofrimento. Só que por que eu entendo o que é sofrimento? Porque eu não confio na minha capacidade de reverter o processo. De reverter aquilo na minha competência de superar e ser uma pessoa melhor. Galera, tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Bota um vixe aí para ver, porque isso é assim, ó, uau! Entende, pessoal? E o mais engraçado é que às vezes a pessoa está louca para ter uma oportunidade e quer mesmo. Se eu perguntar, eu quero muito, quem me dera ter a oportunidade. Só que muitas vezes, a hora que ela tem a oportunidade, ela tem uma dificuldade. E é todo mundo? Não é todo mundo. Não estou falando isso. Só estou querendo dar uma explicação de que toda emoção está associada a um pensamento. O que isso quer dizer, Luciano? Quer dizer que se você aprender a começar a trabalhar os seus pensamentos e a sua mente
para que ela traga coisas diferentes ou bloquear aquilo que te gera lembranças doídas, você vai cessar o sofrimento. Você vai cessar o sofrimento. Então, só que isso que eu estou falando não é minha opinião. O Luciano falou, não é o Luciano, isso é científico. Se você olhar, todo pensamento gera uma emoção. Quando eu brinco com vocês, eu falo coisas, etc e tal, tem muita gente que vira e fala assim, nossa, Luciano, só você para me fazer rir na situação que eu tô. Tem muita gente que brinca comigo assim, falando. Mas o que acontece? Por que ela riu? Porque naquele momento, eu consegui, por algum motivo, prender tanta atenção da pessoa e falar uma abobrinha, ou ela se identificar, que ela cria uma imagem. A imagem é um pensamento. O pensamento dispara uma emoção. E aí aquela imagem é engraçada, alguma situação, e ela dá risada. E ela fala, nossa, que bom, tô me sentindo bem. Sim ou não, pessoal? Tudo bem? Então, galera, vamos lá. Eu vou passar as dicas para vocês, né? E a gente vai trabalhar esse conceito para você entender como aplicar essa estrutura neurológica nas dicas e tarefas que eu vou passar aqui para frente. E aí é que entra o grande detalhe. Quando a gente faz o trabalho mais aprofundado do método despertar, que a galera está aqui sabe o que eu estou falando, a pessoa, ela explode emoções. Às vezes ela chora, às vezes ela ri, às vezes ela celebra, às vezes ela... Por quê? Porque a gente canaliza toda a energia para conduzir os pensamentos dela num lugar. Então, quando eu consigo ajudar a conduzir o pensamento dela para aquele lugar, nós explodimos na emoção. E aí eu gero uma ferramenta, por exemplo, de impacto emocional. Essa ferramenta de impacto emocional coloca, inclusive, um aprendizado para reprogramar suas crenças. E as pessoas me perguntam, como é que reprograma a crença? Eu estou explicando. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, vamos lá. Vamos para as dicas aí que eu quero passar para vocês, tá? São coisas, muitas delas simples, mas a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, tá? A gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Então, como que eu faço para parar o sofrimento? A pessoa vira para mim, que nem a Lúcia aqui Fernandes, falou assim, eu choro o dia todo. Por que você chora o dia todo? Porque você dispara pensamentos que disparam emoções. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Você não pode... Primeira dica para vocês. Nunca negue a realidade. Nunca negue uma realidade que você está vivendo do rompimento. Aceite. Não quer dizer, aceitei o fim, acabou. Não, estou falando o seguinte, ó. Agora, nesse momento, essa pessoa não quer estar comigo. Por mais dolorido que seja, é uma verdade. No momento, ele ou ela não quer estar com você. Então, você ficar negando te coloca, inclusive, em uma busca frenética para falar, mas por quê? O que aconteceu? O que tá? O que eu fiz? Me fala, querendo buscar motivos. E isso te coloca em desespero. Porque você fica obcecado pelo processo. Então, aceitar é uma verdade e isso vai te dar forças para você mudar o processo e conseguir reestruturar a situação. Então, não tenha medo, inclusive, quando você aceita, que nem eu posso estar falando agora para vocês e muito está falando assim, cara, isso dói. E eu vou virar para você e vou falar assim, ó, não tenha medo, inclusive, de se permitir passar pelo sofrimento, pela dor, desde que tenha um prazo bem curtinho. Se permita, às vezes, se pegar chorando e passando, etc e tal, mas aí você vai usar os outros gatilhos que eu vou te passar aqui para você não permanecer no processo. Então, quando você aceita, você entra nesse processo de aceitação para você poder voltar para você e não cometer, inclusive, aqueles erros que a gente fala, de ir atrás, implorar, mendigar... atenção, carinho, carência, né, que a gente fala muito. Né? Luciano, mas eu já fiz tudo isso e agora tá não sei o quê. Relaxa. Não adianta você ficar louco. Isso não te ajudou. Isso é fato. Tá? Isso atrapalhou bastante. Mas isso não é o fim do mundo. O que a gente fala para você, pelo menos? Para. Então, acolha que é uma dor.
Não adianta virar para mim, vou usar o exemplo eu vou usar o exemplo uma teoria um pouco mais pesada, vamos dizer assim, tá? Vamos supor, o Luciano tem uma super inteligência emocional. Vamos supor que, né? Pô, o cara, beleza, calma. Aí o que acontece? Porque eu tenho uma super inteligência emocional. Imagina que eu sou o melhor cara de inteligência emocional do planeta. Aí acontece uma tragédia e a gente perde um ente querido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque eu tenho uma inteligência emocional incrível, eu não vou passar pelo sofrimento? Eu não vou sentir a dor? Eu não vou sentir a perda? Não é assim que funciona, galera. Você ter o desenvolvimento não quer dizer você não ter sentimentos. É você acolher o sentimento, mas saber que aquilo não te domina. E que você, de fato, vai levantar, vai se permitir passar por aquele processo, vai identificar, vai levantar e tocar o terror. Então, você confia na sua capacidade. Inclusive, passar pelo luto é necessário. Para você botar para fora. Então, quando você aceita, você recebe esse luto, mas você dá uma virada. Você não fica num luto eterno. Aí sim, vira depressão. Tá fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Segundo ponto. Aí vamos para outras questões. Mais simples, para você entender. Segundo ponto, que eu vou falar para você começar a superar as dores assim, e o sofrimento. Você precisa imediatamente, se você ainda não fez, remover todas as memórias visuais dele ou dela. Você precisa remover todas as memórias. Quando eu estou falando todas as memórias, é fotos, bilhetes, presentes, ursinho, poltrona, sei lá, qualquer coisa. Tudo que tem algum tipo de lembrança visual, você tem que remover. Coloca em outro lugar, guarda, não precisa jogar fora, estou falando para você remover. Guarda em outro lugar, tá certo? Então, por que isso, pessoal? Porque quando você olha uma foto, quando você vê um objeto, um bilhete, vê um ursinho de pelúcia, o que você está trazendo, galera? Eu expliquei no começo da live. O que você está trazendo? Você está trazendo uma lembrança. A lembrança é o quê? É um pensamento. Esse pensamento com lembrança vai te trazer nostalgia. A nostalgia vai disparar um sentimento. E esse sentimento é o sentimento de perda, de não ter mais. Isso é sinônimo de sofrimento. Então você tem que fazer isso para que você possa passar pelo processo de cura. Entende, pessoal? Você vai fazer isso o máximo que você, em tudo que você puder, ao máximo. Pelo menos até você ficar forte. Vai chegar uma hora que é que nem a morte. Vai chegar uma hora que você consegue ver a foto daquele ente querido que você perdeu, você tem boas lembranças, você conversa sobre aquele assunto, porque você, de fato, ressignificou. Mas no momento do sofrimento, da dor, não coloque à prova a sua capacidade de enfrentar. Você vai cair. Você vai cair. Entende, pessoal? Então, é muito importante que você tenha esse tipo de controle, beleza? Segundo ponto, pessoal, dentro desse aí de remover as situações, né? As lembranças. Nós estamos falando de fotos e tal. Aí nós estamos falando de quê também? Das redes sociais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ocultar ou mutar, né? Deixar lá no mudo, as notificações que vem dessa pessoa. Eu não recomendo bloquear e assim por diante, tá? Bloquear essas coisas assim que a pessoa não pode nem... Não, isso não recomendo. Tá? Não é o momento para isso funcionar. Tá certo? Então, você vai fazer isso daí. Se você vê que você não tem controle nesse momento emocional e que a qualquer momento você pode fazer uma besteira, o que é isso, fazer uma besteira? Mandar uma mensagem, tomar uma, né? E aconteceu isso recentemente, inclusive, lá no nosso método, lá quem é do método vai lembrar, né? Que a pessoa falou, Luciano, eu tomei umas, criei tamanha coragem que eu mandei mensagem para ela
e para o rebote dela. Mandei mensagem logo para os dois, já fiz logo uma lambança. Mas por quê? Porque a hora que você toma, você desliga o córtex pré-frontal, que é o teu filtro, que muitas vezes já não está funcionando direito, e aí a emoção explode e você vai fazer aquilo que não deveria. Agora, se você vê que tem esse tipo de dificuldade, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você pega o telefone da pessoa, apaga, porque dificilmente a gente decora o telefone, né? Alguns decoraram, né? Então é pior, mais difícil, né? Mas se você não decorou, chega para alguém e fala assim, ó, anota aí, guarda o número, que agora eu não posso pensar nisso, né? E exclui ele da agenda, ou ela da agenda, sabe? Para você poder segurar a onda. Porque assim, pelo menos, mesmo na vontade, você não vai ter como fazer besteira. Então você tem que se blindar de você mesmo, porque o nosso emocional é muito mais forte, né? E muito mais sagaz do que você pode imaginar. Mas a recomendação que a gente sempre dá para todos os nossos guardiões é pare de beber. Não é porque pare de beber porque é alcoólatra, porque se for um vício, piorou. Né? Eu digo porque isso vai atrapalhar e muito o seu processo. Vamos lá, terceiro ponto que eu quero deixar para vocês. Que é isso, o próprio pessoal já está falando assim, eu estou fazendo academia, eu estou saindo, eu estou isso. Exatamente, eu preciso que você, fazendo essas duas coisas iniciais, você precisa ocupar ao máximo que puder a sua mente, mesmo com coisas que são aleatórias. Então você vai ocupar com trabalho, com escola, com hobby, com desenvolvimento, com leitura, tudo o que deixa a tua mente distraída. Por quê? Se você coloca foco em outras coisas, você não traz o sentimento. Quanto menos você vive o sentimento, diminui o vício, que é a abstinência, você começa a curar a necessidade de sofrer. Isso quer dizer que você resolveu o problema? Não, mas você pelo menos aliviou a dor. Ok? Então, tudo que tem, sai com familiares, pode sair com amigos, etc e tal, de novo, não vai beber nem nada, e não abre o jogo para ninguém, tá? Só isso. Não fique falando de ex com familiar, com ninguém. Isso aí é só roubada. Tá? Só roubada. E aí, dentro desse daqui, do ocupe a sua vida ao máximo, eu vou colocar um em especial separado, que é faça exercícios físicos. Por quê? De 30 a 60 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Obrigatório. Por quê? Porque esses exercícios físicos, eles disparam químicas em vocês que são positivas. A serotonina, a dopamina, que são hormônios de prazer, de felicidade, de alegria. E isso dispara algo positivo e te coloca, inclusive, em vontade de crescer, viver e desenvolver. Tanto é que já é comprovado que até mesmo contra a depressão, independente do caso, não estou falando só de relacionamento, o exercício físico é uma das coisas mais recomendadas para que a gente possa ter o resultado aí. Tudo bem, pessoal? Fechou? Vamos lá. O outro que eu quero colocar para você, tá? Caso encontre essa pessoa, isso é importante, e aí aquele caso, né? Putz, não teve jeito, não é criar historinha para você ir lá encontrar a pessoa. Criar, não, eu preciso falar com ele porque a cor da minha cortina não tá legal e ele é muito bom em arquitetura e decoração, eu preciso falar com ele. Não, não precisa, a tua cortina vai esperar. Não crie história, porque a nossa mente ela é muito criativa para fazer besteira nessas horas que tem que sabotar. Ok? Então, caso encontre realmente totalmente acaso, você tem que manter o máximo possível a positividade e a leveza. Positividade e leveza. Tá certo? E como eu falei, não busque não busque desculpas para encontrar essa pessoa. E por último, galera, que eu quero deixar uma mensagem muito importante para vocês aqui. Por último, é um dia por vez. Não queira cobrar de você ou ficar se auto-atacando, porque você ainda tem o sentimento, porque você ainda sente a ausência. Um dia por vez. Hoje, você tem que ser melhor que ontem apenas. Se você ainda está vivendo no sofrimento, foque, coloque uma meta para que hoje você consiga diminuir o tempo, a frequência, avalie. Avalie. Monitore. Olhe. Tudo bem, pessoal?
E aí, o que você faz? Se conecte. Faça parte de grupos como esse aqui. Canais que estão alinhados com seus valores e que estão te alimentando de coisas importantes. E toda vez que você tomar um tombo, se perdoe, volte aqui, encha o tanque e vá trabalhar verdadeiramente com profundidade, como muitos já fizeram aí. Busque o seu desenvolvimento. Se você cuidar do seu corpo, você vive mais. Se você cuidar do seu espiritual, você vai viver coisas que você nunca viveu. Se você cuidar do seu emocional, você vai reverter todos os seus problemas. Invista em você. Invista em você. E você vai ver que tudo vai começar a mudar e você vai co-criar uma situação completamente diferente, muito, muito, muito em breve. Entende, pessoal? Quem está comigo, compartilha comigo aí. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Sim ou não? Vamos lá. Muito bem. Beleza. Cara, é muito comentário que a gente vai pegando aqui, é uma coisa muito louca. Me divirto, cara. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui que tem uma galera aqui que... Cadê? Tô tentando procurar, mas não tô achando aqui. Bom, beleza. É que eu tava procurando o pessoal que voltou, eu anotei, mas acho que tem mais. E eu me perdi aqui, mas eu anotei, ó. Quem voltou aqui para fazer nossa festa? O Alan, a Rose e a Michele. Galera, vocês me ajudam aí? Alguém lembra de mais alguém? Rose, Alan, da T8, inclusive, aqui, e a Michele. Beleza? Alguém lembra de mais alguém? Então, pessoal, vamos lá. Só recapitulando aqui. Antes de fazer a nossa bagunça aí, né? O que vocês vão fazer? Começar a prestar atenção que todas as vezes que vocês sentirem, tiverem uma percepção da emoção, seja ela qual for, das negativas principalmente, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam esse exercício, tá? Daqui para frente. Depois vocês contam para a gente aqui nas lives, tá? Quando você tiver essa dor, eu quero que você pare, feche os olhos e fala, aonde eu sinto essa dor? Aonde está doendo? Onde ela está alojada, essa dor? Vocês vão perceber que ela está alojada num lugar. É muito louco isso. Se você já fez isso, coloca para mim aí. Então, o que acontece? Você primeiro vai prestar atenção, fala assim, ok, eu estou te percebendo. Quando você falar, eu estou percebendo essa dor, esse sofrimento, essa situação, o que você vai falar para você? No que eu estava pensando que disparou isso? Eu quero que você monitore qual é o gatilho que está trazendo aquela dor. Ah, porque eu estava pensando nele, mas pensando nele ou nela no quê? E você vai ver que você está pensando no que ele ou ela pode estar fazendo, se ele está se divertindo, que você está ficando para trás, ou você vai se ver sozinho ou sozinha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você vai ver que toda essa dor, esse sofrimento, ele vem amarrado de um pensamento que eu estou explicando para vocês. Então, eu quero que você desconstrua. E nessa hora, eu quero que você vire o teu pensamento para outro lado. E comece, por exemplo, uma coisa que eu ensino os nossos guardiões lá do método, que eu vou falar para você. Quando você foca no que você não tem, no que você tem menos, né? No que você não tem controle, no que você tem menos, ou que você perdeu, você gera sofrimento. Para onde você direciona quando você perceber? Apreciação, gratidão, evolução. Olha para você, para sua vida e fique falando motivos de gratidão pelo que você tem. Não interessa se você tem vontade. Estou falando para você usar um antídoto. A gratidão, ela é o antídoto para o sentimento tóxico, qualquer sentimento tóxico.
Eu estou dando algo prático para vocês aplicarem na vida de vocês e começarem a, pelo menos, respirar melhor quando o sofrimento, quando essa dor te atacar. Porque essa dor que ataca, na verdade, é você se atacando, é a sua mente te atacando. Não adianta nem culpar o outro, porque ele está me fazendo sofrer, porque ele está sofrendo. Não, é sua mente que está te maltratando para ensinar você que esse relacionamento ou esse tipo de relacionamento é dor e ela fica revivendo isso para você. Traga gratidão. Faça a sua oração. Confie. Confie. Tudo bem, pessoal? Fez sentido porque eu falei para vocês, sim ou não? Olha lá, a loja no peito, dói muito no coração. Olha lá, a Bianca falou que eu penso que ele tá com a outra. Você entende? Ó, tudo que você pensa gera, é impressionante. Então, eu dei uma técnica neurológica para você treinar. O que eu quero dizer treinar? Você não vai conseguir aplicar o que eu estou falando na primeira vez. Putz, certeza, dificílimo. Você vai pegar, vai doer, vai tentar e vai continuar na dor. E você vai falar assim, beleza, eu vou continuar treinando. Eu vou continuar treinando. E na próxima vez que acontecer, você faz de novo. E na outra vez você faz de novo. Vai chegar uma hora que quando começar a dor, você vai começar a pensar positivo. Positivo no sentido de virar para a gratidão, virar. Você vai ressignificar o pensamento. Você vai ver que isso vai começar a sair. E faça as dicas que eu falei hoje aqui. Então, galera, isso daí que eu quero deixar para vocês poderem levantar o coração aí, levantar a esperança para poder ter força para trabalhar na vida de vocês, não é na relação. A relação é uma consequência de quem vocês se tornam. Repetição é a alma do negócio. Tudo bem? Então, galera, para a gente poder levantar, quer ver como é legal? Quer ver como é interessante? Quando eu chego para vocês e falo assim, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu quero ver todo mundo aí agora dançando, celebrando, porque hoje temos mais uma o quê? Festa na live! E para isso, vamos... Palmas para o Alan, palmas para a Rose, palmas para a Michele. E vamos que vamos. Quando você aprender a desbloquear a sua mente, quando você verdadeiramente aprender a destravar e controlar o seu subconsciente, programando ele ao seu favor, você de verdade, galera, não é palavra motivacional, eu tenho raiva disso. Você vai viver o que você nunca viveu. Eu não estou enchendo seu coração de esperança. Eu estou falando para você que é totalmente possível. Entende, galera? Beleza? Então, ó, musiquinha aqui para o Alan, Michele e Rose. Muito bom! Que maravilha! Pessoal, fiquem com Deus. Beijo no coração. Amanhã, quinta-feira à noite, nós temos mais live, temos mais conteúdo com vocês. Então, vamos para cima, porque a gente merece encontrar esse caminho. Vocês merecem. Sofrimento, não, nós não viemos para esse mundo para sofrer, nós viemos aqui para ficar o terror e viver maravilhosamente. Fiquem com Deus e até amanhã, galera. Valeu!